Oi. Você está fazendo algo? Vamos fazer argolas. Não. Jesus, isso gira um pouco. Basta ter 2, assim, e você vai se divertir muito com eles. Ou você pode até mesmo se exercitar com eles. Eu tinha essas argolas desde criança, e ainda as tenho até hoje. Mas essas foram feitas, presumo, de alguma madeira dobrada de faia. E já passaram do seu melhor. Estão em lindas cordas de cânhamo, com um mecanismo simples que permite ajustar a altura. Fazer argolas assim é um verdadeiro desafio. E talvez você tenha notado que hoje em dia essas argolas são comumente feitas de compensado. As atuais geralmente têm um diâmetro externo de cerca de 240 milímetros, há aqui uma espessura ou diâmetro, já que é uma seção transversal circular de 28 ou 32 milímetros, enquanto as minhas antigas de infância tinham um diâmetro de 180 milímetros e uma espessura de aproximadamente 20 milímetros. Eu decidi fazer um compromisso, tossa meu nesse, não apenas porque serão usados por crianças e adultos, mas também por causa do meu equipamento de maquinário. Vou explicar por quê. Para fabricar esses tipos de anéis, basicamente você só precisará de uma tupia e 2 fresas. Uma para cortar os anéis e outra côncava de raio, que você usará para fazer este arredondamento. Hoje em dia, você pode comprar esses anéis por cerca de 800 coroas e pelo mesmo preço. Pode comprar um conjunto de fresas côncavas de raio na Unimax. Então, é claro que preferi comprar as fresas, porque com as fresas posso fazer os anéis, enquanto com os anéis não posso fazer as fresas. E no conjunto, a maior fresa tem um raio de 12,7 milímetros, ou seja, meia polegada. Então, idealmente, eu deveria ter um material com uma espessura de 1 polegada, ou seja, 25,4 milímetros. Eu não tenho esse tipo de material aqui, então tive que fabricá-lo a partir de um semi-acabado, especificamente de um compensado com espessura de 18 milímetros. Colei 2 dessas placas de compensado juntas, resultando em uma placa com espessura de 36 milímetros. E eu precisava remover o material excedente. E você pode fresá-lo, por exemplo, em uma plena, mas assim você perde muito material, o que eu acho que é um desperdício. Então decidi cortar com a serra de fita, resultando em uma placa mais grossa, que usarei para os círculos, e outra mais fina, que posso usar para outra coisa, mais tarde. E aqui está a primeira limitação. Eu tenho uma serra de fita que corta aproximadamente 210 milímetros. Então decidi fazer o círculo com um diâmetro de 200 milímetros. Não foi fácil. Você precisa de uma lâmina com baixo TPI, 3 dentes por polegada, para que expulse bem as aparas. No final cortei de ambos os lados, então virei e terminei de cortar do outro lado. E o resultado ficou bom. E então eu fui passar na plena de espessura, ou seja, na desengrossadeira. Se você não tiver, teria que lixar com uma lixadeira de cinta. Então, talvez fosse melhor realmente conseguir um compensado da espessura adequada, seja de 24 ou até mesmo de 28 milímetros. Mas então seria melhor ter uma fresa de raio com um raio de 14 milímetros. Então já terminei a placa. Desenhei círculos nela e descobri que a margem é tão pequena que se eu fresasse, acabaria entrando com a fresa na outra peça. Então vou cortá-la novamente na serra de fita, que tem um corte pequeno. E depois recortarei cada círculo separadamente. Vou cortar usando uma fresa espiral de 6 milímetros de diâmetro e com a ajuda de um dispositivo muito simples. E primeiro, claro, cortamos o diâmetro externo, porque se cortássemos o interno, perderíamos o centro, que precisamos justamente para posicionar o dispositivo com a ajuda de um prego. Podemos cortar o diâmetro externo completamente, mas recomendo não cortar o interno totalmente, porque no momento em que você o cortasse e não tivesse as partes individuais fixadas entre si, poderia haver um solavanco. E você poderia danificar a peça de trabalho, ou, no pior dos casos, quebrar a fresa. E isso seria realmente uma pena. Portanto, não corto completamente, né? Apenas até a profundidade de metade ou 2/3. E o que resta, o corte incompleto. Eu então corto com uma serra tico-tico. E o excesso que sobra eu removo com uma fresa de corte com rolamento. É uma tecnologia um pouco mais complicada, mas também mais segura. Assim temos ambos os círculos prontos, no estado bruto.
Agora precisamos arredondá-los. E porque quero que o contorno seja da melhor qualidade possível, decidi finalizá-lo um pouco mais no torno. E no torno, primeiro usei a ferramenta de corte e depois alisei com uma lixa para que a superfície ficasse o mais perfeita possível e para que as irregularidades não fossem copiadas durante o arredondamento. As fresas de raio têm um rolamento que, neste caso, você pode usar ao criar o arredondamento, mas apenas de um lado. Porque se você fizer o arredondamento e girar o círculo, do outro lado, o rolamento basicamente não pode mais se apoiar na borda original, que já não está lá, mas se apoiaria no raio, e você acabaria cortando um pouco mais no material com a fresa do que quando estava originalmente virado. Então, neste momento, você não pode usar o rolamento. Você precisa fazer um batente de canto simples, que você ajusta para que o círculo não entre na fresa mais do que o necessário. Basicamente, é melhor fazer esse batente desde o início e não usar o rolamento de forma alguma. Isso também tem a vantagem de não copiar as pequenas irregularidades que podem ter ficado do fresamento anterior. Então, ambos os círculos já estão fresados, bem arredondados. Ainda é necessário lixar, e para esse propósito eu fiz tiras estreitas. Primeiro eu cortei isso de uma lixa usada, de uma lixadeira de cinta, mas logo percebi que não fiz bem, porque se você tem uma lixadeira de cinta de melhor qualidade, há uma inserção de grafite sob a lixa e esse grafite suja muito a parte de trás da lixa, então minhas mãos ficaram sujas, o que por si só não me incomodaria. Mas quando toquei no círculo lixado, acabei sujando-o. Então no final, peguei uma nova lixa de grão 120 e cortei tiras novamente. Desta vez cortei em terços. É uma lixa com largura de 100 mm, então obtive tiras de aproximadamente 3 centímetros. Cuidado para não lixar radialmente, porque você pode criar sulcos no diâmetro interno que são difíceis de remover depois, então é necessário manter o ângulo o mais inclinado possível e, ao mesmo tempo, fazer um movimento oscilante. Depois você terá um acabamento realmente bonito. Vamos para o acabamento da superfície. Quem me conhece provavelmente já imagina. Sim, é óleo de linhaça. Eu sempre transfiro de uma embalagem maior para algo menor, especificamente para uma tigela de vidro. E aqueço por baixo com a ajuda de uma vela de chá. Com isso, você atinge uma temperatura de quase 80 graus, embora 60 já sejam suficientes para o óleo de linhaça, para reduzir a viscosidade e permitir que ele penetre melhor no material. Usei minha plataforma giratória circular para aplicar uniformemente ao redor. Deixe o óleo de linhaça ser absorvido, e o que não for absorvido, após algum tempo, precisa ser removido. E depois que o óleo de linhaça secar, você pode testar os círculos. Você vai precisar de 2 correias. Usei correias com catraca que suportam 1,5 toneladas, o que é realmente suficiente. Se apenas as crianças forem balançar nisso, então, obviamente, não precisam ser correias de 5 toneladas. Mas se os adultos forem se exercitar nisso e fizerem algumas acrobacias ou se pendurarem de cabeça para baixo, então eu dimensionaria isso adequadamente. O link para as fresas usadas pode ser encontrado na descrição abaixo do vídeo. E se você fizer esses anéis, desejo-lhe muita diversão com eles. Obrigado por assistir. Cuide-se bem e faça algo.